Na minha mente, no meu entendimento, existe 4 tipos de futebol. E todo mundo que trabalha com futebol precisa entender o futebol sobre essas 4 perspectivas. Por quê? Porque para todos eles, o futebol é visto de forma diferente. Um exemplo, o futebol do jogador é o futebol do jogo interno, como eu falei. A psicologia estudou vários atletas praticando o seu movimento do seu jogo, do seu esporte. Então, ela consegue traçar o que pensa um corredor, mas o jogador de futebol, pela quantidade de estímulo que existe durante o jogo, a ciência ela ainda não conseguiu descobrir, e essa é a última barreira da ciência do futebol. Descobrir o que pensa o atleta quando está executando. Ela consegue estudar o atleta no período na fase de relaxamento, né? O comportamento do atleta, mas no momento de execução, ainda não se desenvolveu uma técnica ou alguma tecnologia para estudar a mente do atleta durante a fase de execução. Eu vi, né, e quem acompanha um pouco da carreira do Cristiano Ronaldo, viu ele fazendo alguns testes com corredores, com pessoas de outros esportes para poder fazer uma análise, né? E em todos os esportes, o Cristiano Ronaldo, pela sua capacidade atlética, ele poderia ter uma atuação, ele poderia se desenvolver. Por quê? Pela capacidade plástica que o seu cérebro tem de se adaptar ao ambiente, se adaptar ao ambiente com pressão. Ele é um cara que ele treinou a mente dele para só observar o objetivo. Então, naquele momento, o medo, dúvida, a incerteza, a opinião do outro não entra, porque ele desenvolveu essa mentalidade para driblar qualquer tipo de interferência. Mas mesmo ele, com sua alta capacidade, se você observar um jogo dele, você percebe que tem alguns momentos em que ele não consegue executar aquilo que ele queria, mas a diferença é que ele não fica como os outros atletas, resmungando ou chateado porque não conseguiu. Mas ele logo ele reage, né, ao estímulo importante para aquele momento. Então, a gente percebeu nesse filme The Last Dance a grande diferença que existe, né, entre o atleta do basquete. Ele não tem como comemorar o momento em que ele errou, o momento que ele acertou, ou se questionar o momento que ele errou. Quando a bola está com o adversário, cada um já sabe qual movimento fazer. Então, esse start, né, esse movimento já está na mente do atleta. Perdeu a bola, não tem como reclamar. Perdeu, movimenta para poder tentar receptá-la. O jogador de futebol ele está construindo esse tipo de mentalidade pela velocidade que o jogo de futebol impõe hoje. Se você pega um jogo da década de 80 e vai assistir um jogo da década de 90, da década dos anos 2000 e até hoje, você vai ver um fator interessante, a velocidade do jogo. Né? A quantidade de ações que um atleta hoje faz, mesmo ele jogando uma quarta divisão, no caso aqui o Brasil, né? Série D, ela já é uma quantidade de ações que se tinha na década de 80 no campeonato Série A. Né? Então, é muitas ações, muitas ações. E o jogo extremamente físico. Mas a gente não consegue compreender ainda esse pilar emocional e existe muito da questão cultural que cria-se essas barreiras. Eu estava lendo recentemente a história, a evolução do futebol, e o psicólogo que fez a entrevista com Garrincha, né? Fez um teste com Garrincha. Pelos testes psicológicos daquela época, Garrincha estava vetado daquela Copa. Ele foi vetado pelos testes psicológicos. A partir dali, começou a discutir-se se a psicologia era importante ou não para o futebol. Então, se criou uma barreira mais cultural do que qualquer outra coisa. Mas hoje, a gente percebe que muitas vezes esse atleta, você consegue garantir que ele está preparado fisicamente, que ele está preparado tecnicamente e taticamente.
mas você consegue perceber em campo as suas respostas mediante aos estímulos, muitas vezes comprometer o seu resultado. Muitas vezes ou sempre, né? E aí, quem é que começou a discutir isso? Quem é que começou a querer compreender a mentalidade do atleta enquanto jogar? Isso nasce de uma discussão seguinte: quando você percebe que os ex-jogadores eles viraram comentarista, ele tem duas opções. Ou ele fazer o comentário como observador e criticar o atleta, o companheiro, o ex-companheiro de profissão, ou ele vai nos dar uma oportunidade de refletir enquanto o atleta, né? Porque ele é o único que pode dizer, cara, quando a gente está ali naquele momento que passa pela nossa cabeça são determinadas coisas. Naquele momento ali, daquela pressão, a gente sente medo, a gente fica com dúvida, mas a gente tem que ir daquele jeito mesmo. Então, a maneira que o esporte ela se comunica com quem está de fora observando é um tipo de informação. E se você nega o autor, né, o executor, dele dar a resposta, dele dizer o que ele sente, você não consegue avançar nessa área. Porque para falar de emoções, você precisa falar o quê? De sentimentos. A gente diferenciou lá no início emoções de sentimento. E sentimento é o quê? A racionalização daquela emoção. É como eu percebo aquele momento. É como eu percebo aquele evento. E todo jogador de futebol tem medo. Todo ser humano tem medo. Quantos jogos, né, o atleta se exige dele, todo mundo espera-se que ele tenha um grande resultado, mas ele ali ele está com medo. Medo de quê? Medo da opinião, medo da imprensa quando cornetar, medo do próprio jogo, de naquele dia ele não dar certo. O jogador tem seus códigos. Quem jogou bola sabe disso. Então, ouvir esse atleta, escutar o que pensa e o que sente o atleta, é o que faz a gente perceber qual é a visão do atleta sobre o jogo. Agora, o outro futebol, ele é o futebol do observador. E o treinador, ele faz o papel do observador. Por mais que ele tenha conhecimento técnico, ele só pode fazer o papel do observador porque ele não consegue ver a trajetória da bola e o momento da bola, né, o momento do jogo, que o jogo está ali, o clima do jogo, ele não consegue perceber como o atleta percebe. Ele não consegue. Imagine que cada estímulo vai interferir, vai influenciar na sua decisão. Se naquele momento a bola chega e você observa a trajetória da bola, vamos tentar colocar um pouco em câmera lenta esse jogo de futebol. A bola vem, né, para você e você vai observando, calculando rapidamente na sua mente o kick da bola, o momento que ela vem e o adversário. Então você sabe que se você domina o adversário, encurta. Ou você vai fazer o seguinte, para ser rápido, eu vou observar o meu companheiro, dou nele e saio. Então, esse movimento e essa percepção, o treinador não consegue perceber na velocidade que ele está observando. Né? Não consegue. Naturalmente, a leitura dele vai ser daquilo que ele viu. E os treinadores que já jogaram futebol, já vivenciaram isso, eles conseguem ter uma percepção melhor quando ele não se coloca como observador, mas ele se coloca no lugar do atleta. Vou tentar explicar melhor. Quando o treinador é um ex-atleta, e de repente ele foi um ex-atleta até de sucesso na sua carreira. Muitas vezes eu escutei esse treinador criticando os atletas da equipe dele, porque os atletas de antigamente faziam de forma diferente. E isso é muito nocivo para o atleta, porque você compara uma época com a outra. Você compara uma realidade com a outra. E cada um é fruto da sua realidade, de como foi formado. Né? Formado primeiro no seu lar, nas suas experiências com futebol, até chegar ali. Você não sabe quais são as informações que aquele atleta tem. Então, naturalmente, quando você esvazia-se do ego, para entender que naquele momento você é treinador e você precisa conhecer a quem você treina, você precisa existir uma sintonia entre aquele que treina e aquele que executa. O treinador não quer comemorar também quando tem as vitórias? Sim. Mas quem chuta a bola não é o jogador? Mas quando existe essa sintonia de um com o outro, você não se percebe, caramba, o que eu faria esse cara fez. Ó, o que a gente combinou foi o que ele fez, ou foi o que ele tentou.
Então, você percebe aí o que? Um grande entrosamento. Mas essa sinergia, ela acontece quando o treinador, ele encontra uma sintonia com esse atleta, na linguagem, na emoção, na conexão, tá? Então, é diferente. Então, mas a informação que o treinador tem, o observador, para o jogo, é uma informação diferente da que o atleta tem. E por isso, as perguntas. Agora, isso quando chega no ambiente profissional, ele já é mais difícil de você trabalhar. Porque ali já é a última etapa. Isso precisa ser trabalhado num profissional que trabalha na iniciação esportiva. Agora, imagine que durante a iniciação esportiva, esse atleta ele não fala o que sente, ele não conta para você o que ele pensa do jogo, como ele vê o jogo, e ele vai passando por etapas, e de repente ele entende que no alto rendimento, dizer ao treinador o que sente é uma fraqueza, porque o treinador não está preparado. E a pessoa, naquela bola ali que eu fiz aquele lance, eu senti medo. E aí, de repente, aquele treinador pega aquela informação e na hora do treino, na hora da jogada, ele vai falar assim, é por isso que você sente medo na hora que você vai fazer as coisas. O que é que acontece? Gerou um bloqueio. Gerou um bloqueio de linguagem. E naquele momento que gera um bloqueio, a gente falou ontem, o atleta ele confia em quem ele acredita que coopera com ele. Ele confia na figura de autoridade. E a autoridade não é a que você impõe, é a que ele dá a você. Eu trabalhava numa empresa, uma multinacional, e o que acontecia? Tinha um supervisor na época, e esse cara ele fazia questão de ser o cara mais chato. Quando ele estava no turno, ele enchia o saco das pessoas. Mas quando ele estava fora da empresa, era um cara legal. Então significava o quê? Que ele tinha a opção do que ele escolheria ser. E ele escolhia ser o cara chato. Pensa aquele cara que ficava o tempo todo procurando problema. Era ele. Chegou um certo dia, aconteceu um problema no turno, né? E o supervisor que teria que responder. E aí ele não sabia o que falar. E ele dependia dos funcionários, né, da equipe dele para responder por ele. Então, naturalmente, ele correu para os funcionários para ver se alguém contava para ele o que de fato aconteceu, para ele responder ao seu superior. Sabe o que todo mundo fez? Ninguém viu, ninguém sabia, ninguém contou a história para ele. E você não pode chegar para o seu superior quando ele te faz uma pergunta, você chegar sem uma resposta. Você não pode chegar para o seu superior com uma desculpa. E naquele momento, o supervisor ficou sem chão. Sem chão. E se pudesse, tinha gente que ainda empurrava ele para ele cair no chão mesmo. E naquele momento, chegou ao ponto dele ser demitido. Foi uma coisa grave, ele foi demitido, né? E ele não tinha o controle da situação. E logo depois ele estava passeando lá, que era uma empresa, uma companhia aérea, né? Estava no aeroporto, e ele passando com a pastinha debaixo do braço, procurando emprego. E aí, cada empresa que ele ia, o pessoal falava assim, rapaz, esse cara é aquele cara chato daquela empresa. Ou seja, ele ficou queimado na comunidade porque ele fez a escolha dele. Ele era um cara que era o tempo todo autoritário. O tempo todo aquele posicionamento de chefe. Agora, pense se ele tivesse um posicionamento diferente e ele buscasse uma sinergia com seus funcionários. Primeiro, ele já não seria demitido. E segundo, ele não teria ninguém falando mal dele. A reputação dele seria ilibada. Então, naturalmente, quando ele tivesse desempregado, como muitos ficaram, foram logo convidados para outra empresa. Por quê? Porque a sua imagem, aquilo que falam de você, quem você é, né? Tudo isso está na base o quê? Na base do resultado, daquilo que as pessoas sabem sobre você. O que você sente, eu não sei. A sua emoção, eu não sei. O que você pensa, também não sei. Nem tampouco a sua intenção. Mas aquilo que você fala, a maneira como você se comporta, aquilo que dizem de você, a sua reputação, né? E a história que você inspira nas pessoas, isso daí, cara, você não precisa nem se preocupar. Isso aí vai rodando. Então, muitas vezes a gente olha para o nosso momento, olha para o nosso umbigo, e eu já vi muitos treinadores acabando carreiras de vários atletas. Eu não posso dizer que o treinador foi responsável por acabar a carreira do atleta. Não é isso. Mas, naquele momento, ao invés de ser uma ponte, ele preferiu ser um muro.
E isso existe, a gente não pode tapar o sol com a peneira, e existe justamente com aqueles profissionais que não querem se conhecer, que não admite que o seu ego fala por você, que não admite que ele não tem um controle emocional para lidar com as pessoas, né? E a gente falou aqui que a inteligência emocional não é o que você sabe, é o que você faz. Porque você precisa desenvolver uma habilidade para lidar com o outro, para se colocar no lugar do outro e também para gerir as suas emoções. Gerir as suas emoções é uma habilidade individual que depende de você. Agora, a capacidade de lidar com o outro, isso é uma habilidade social que cabe a você colocar em prática todos os dias. As pessoas não podem sair da sua presença sem que você deixe nada com ele. Sem que ao menos ele pense assim, ó, eu posso falar quem é Roberto para mim. É um cara simples, um cara humilde, um cara que me recebeu, um cara que é atencioso, é um cara comprometido. Alguma informação ele tem que passar. E isso são sementes que a gente planta na vida das pessoas, porque isso aí ela vai passando, ó, de boca em boca. Porque isso aí fala de é como se fosse a roupa que você veste. Tá vendo o Rodrigo? Ah, Rodrigo é isso, é aquilo outro. Tá vendo o Roberto? Roberto, cara, Roberto é isso e aquilo outro. Quantas vezes a gente tá na roda e que a gente cita um nome, fulano, rapaz, aquele cara. Você acha que isso daí não é plantado no meio do futebol, não? A gente sabe que é. E a gente sabe que a nossa imagem, a nossa reputação é algo que a gente tem de muito valor. Então, voltando a falar sobre o futebol do observador, é o mesmo futebol que o torcedor tem. Que o torcedor tem, que o pai tem. Então, ele vai sempre observar do jeito dele e achar que o jeito dele é o jeito certo. E aí, cara, entra naquela lance da percepção. Como você percebe o evento, qual a emoção que isso causa em você, qual a resposta que você gera ao evento, vai ser sempre o quê? Uma ação, e isso vai gerar um resultado. Ação, resultado. E esse resultado é o impacto que vai gerar no ambiente. Quantos pais, com todo amor e carinho, prejudicam ou prejudicaram os seus filhos? Por não saber se comunicar, por não saber lidar com aquela emoção que ele sentiu ao ver o filho sendo substituído, ao ver o treinador não dando oportunidade para o filho. Né? Quantos treinadores perceberam que não tinha a sua equipe, não tinha o comando da sua equipe, porque não conseguia compreender o comportamento dos seus atletas? Então, a maneira como eu percebo, esse é o meu jogo. O jogo de futebol que você vê é aquele que você percebe. Lá no início a gente falou assim, cara, quando a gente vai falar de futebol, que futebol a gente está falando? Porque o futebol que eu estou falando é o futebol que eu vivo, é o futebol que é do meu dia a dia. Eu trabalho com alguns atletas, por exemplo, o futebol do atleta, que o atleta vê, que o atleta sonha, né? Que não está em campo, mas é o que ele sonha, e o que ele é motivado a sonhar, é o futebol de entretenimento. É o futebol que a Globo mostra. Essa galerinha que nasceu agora, nos anos 2000, nasceu no boom da mídia. O boom da mídia. Você vai ver quando o Galvão Bueno fala, quando qualquer narrador da Globo vai falar, é sempre assim, ó, futebol, muita emoção, futebol, fique ligado. São palavras que vão gerar emoções. São palavras que vai fazer com que você deseje aquilo ali. Agora imagine quantas vezes a gente assiste um jogo e a gente chama os caras de burro. Que jogador ruim, que jogador burro. Porque a televisão ela te mostra o quê? Opções. Primeiro, ela não acontece na velocidade do jogo. Ela te dá um ângulo privilegiado, onde além de você ter um narrador te falando, né, você está na sua zona relaxada, você percebe o jogo, um olhar diferente do que o atleta vê. Então, o que é que a televisão ela estimula? A crítica, né? A precipitação na opinião. E isso, o atleta que joga, antigamente os atletas faziam o quê? Dane-se a torcida, dane-se a opinião da imprensa. Mas hoje não. Hoje ele precisa saber jogar esse futebol também. Saber lidar com a imprensa, saber lidar com a opinião da torcida.
Isso vai fazer com que as pessoas falem bem dele, que as pessoas falem dele em outros ambientes. Então, eu trabalhei com um atleta uma vez que ele não aparecia na zona de... O Globo Esporte tem lá, né, a página de esporte, a página de notícia, e isso é separado por cores. A parte de esporte, se você for reparar, é verde. A parte de notícia, de fofoca, essas coisas, é marrom. Esse jogador só aparecia na parte marrom. Por quê? Porque ele sempre estava envolvido com coisas fora de campo. E aquilo que aparecia, que falava sobre ele fora de campo, era como a torcida se comunicava com ele dentro de campo. Eu não vou dizer o nome do jogador, não, mas não sei se vocês lembram um que a torcida apelidou de Tufão. Que ele era conhecido como Tufão. Por que ele era conhecido por Tufão? Naquele momento estava aparecendo uma novela que o jogador, acontecia lá uma situação com ele, associaram o problema que ele vivia fora de campo com ele dentro de campo e não perdoaram. E a equipe estava bem. A equipe dele estava bem. Mas a todo momento ele era o Tufão. Isso fez o quê com a imagem dele? Né? Um outro atleta que a gente trabalhou, e ele falava para mim isso, ele falava assim, eu não tô nem aí para torcida, pai. Esses caras são sacanas, esses caras, uma hora eles me apoiam, outra hora eles me criticam. Naturalmente, um jogador novo, né, numa transição da base para o profissional, onde na base ele era desconhecido, naturalmente as notícias que saem do jogador da base profissional é só o quê? Promessa, o novo ídolo, a esperança, sempre essas notícias boas, notícia boa para a gente é massa, né? A gente reposta, a gente manda para a tia, manda para o tio, manda para o cunhado, manda para todo mundo. Mas quando chega lá, no profissional, como é que você lidar com a crítica? Né? E aí, naturalmente, aquele jogador ele teve que lidar com a crítica, porque durante um momento que ele estava na seleção brasileira, ele se precipitou na saída do jogo em dar uma entrevista e ainda direcionar ao repórter. Cara, o que é que o repórter fez? Abriu a janela. Porque a pergunta que o repórter faz, ela é estratégica. Ela é para te pegar. Por quê? Porque eles trabalham com a opinião do outro. E a opinião das pessoas, né, a fofoca, toda essa notícia que acontece, ela, para algumas pessoas, é entretenimento, não é informação. As pessoas consomem isso e o pessoal da imprensa sabe. E aí esse jogador deu essa entrevista. Quando ele chegou aqui na Bahia, o que aconteceu? Foi todo mundo para cima dele, para que ele comentasse uma entrevista que ele deu. Ele não soube o que dizer e falou, não, porque naquele momento eu estava de cabeça quente, e é isso mesmo, vocês da imprensa não estão nem aí para o ser humano, vocês falam qualquer coisa, ou seja, desabafando para a imprensa. Né? E aí eu fui conversar com esse jogador. Naquele momento a gente foi fazer uma intervenção e eu batendo um papo com ele, expliquei para ele uma coisa. A técnica que eu usei naquele momento foi a seguinte, falei, cara, quando você recebe seu salário, como é que funciona? Você tem um salário, né? E tem também o direito de imagem, né? Ele é. Beleza. Você sabe o que é o direito de imagem, o direito de arena? Ele não. Falei, pois é, o direito de arena é que você, naquele momento ali, é público. As pessoas consomem a sua imagem. E ela se sente no direito, por estar pagando, de dizer o que quiser de você. Elas podem dizer coisas boas e podem dizer coisas ruins. Agora, cabe a você deixar que essa influência de fora para dentro, ela domine o seu comportamento. Porque no próximo jogo que ele teve aqui no estado, ele saiu dando dedo para a torcida. Por que ele saiu dando dedo para a torcida? Porque a torcida contrária pegou aquela informação da imprensa e ficou o tempo todo dando calor nele no jogo por isso. Olha que coisa, olha o clima. E aí, meu amigo, ele pegou, respondeu desse jeito. Quando a gente fez um trabalho que ele caiu em si, ele percebeu que né? O nome dele que está lá no RG, né? Geralmente, para ele, vou colocar um nome fictício aqui. O nome dele é Leonardo. Para a família, ele é Léo. Mas ele é Léo para a família. A família está preocupada com como é que ele está se sentindo, se ele comeu, se ele está bem. A família vai se preocupar. A esposa dele vai se preocupar com isso. Mas o torcedor? O torcedor acabou o jogo, meu amigo, quer ou comemorar ou xingar. O torcedor é extremamente passional. Ele não é racional, ele é passional.
Inclusive, quem é torcedor sabe, quando você quer racionalizar alguma coisa na hora do jogo, entra logo emocionado para poder mandar você calar a boca, porque ele quer ali gritar. O que aconteceu? Esse jogador, ele entendeu aquele comportamento e ele começou a perceber que realmente ele estava atrapalhando a imagem dele. Ele estava atrapalhando, ele que estava sabotando quem ele gostaria de ser. E é muito bom você entender isso, que quando você é um cara público, o ser público, ele está exposto. Mas quem é você, as pessoas não veem e não querem saber. Então, não pegue porque você não se sente bem e coloque esse outro você, que é o artista, que é o atleta, em dificuldades porque você não sabe lidar com as suas emoções. E aí ele fez um trabalho muito legal. Ele ficou afastado, ficou trabalhando pela categoria sub-23 e depois ele teve a oportunidade para ir para o profissional. Quando ele chegou no profissional, ele começou uma sequência de jogos e começou a ir muito bem. E, naturalmente, eu, como coach, perceber essa transição dele e ele está muito bem, eu falei, caramba, velho, aí, ó, dá certo, o garoto está respondendo e vai ser muito importante e vai ser um case de sucesso. Foi o que eu esperava. Mas quando a gente chegou já numa sessão mais crítica, em que incomodava e que desconfortava ele começou a evitar, né, certos encontros com a gente. Por quê? Porque ele começou a estar bem. E aqui eu quero dizer para você o seguinte, o coach é para quem está bem e quer ficar melhor. Não para quem está mal e quer ficar bem. E é justamente nessa zona aqui, ó, que as pessoas procuram o serviço de um coach. E aí esse atleta começou a ir por ele mesmo. E aí eu soube de uma negociação que estava sendo feita. Teve um time da Itália que estava interessado nesse jogador. E aí fez uma proposta, mas naquele jogo que ele fez na época contra o Internacional, um jogo de Copa do Brasil, esse cara foi bem demais. Pegou pênalti, foi bem demais. E aí os caras do clube estavam lá na hora, olhou, viu, falou assim, eu quero esse jogador. E fez a proposta financeira que ia mudar a vida desse cara. O que aconteceu? Ele ficou sabendo daquela proposta, ficou muito feliz, muito feliz. E quando eu soube, eu peguei, fui atrás dele e falei, cara, você está se preparando aí, vai ter jogos importantes, vamos retomar nossas sessões, vamos trabalhar mentalmente o jogo. Ele, não, rapaz, fique tranquilo, tô de boa. Não tô deixando mais pensamento negativo entrar na minha cabeça, não. Falei, cara, mas não é isso. Pensamento negativo, ele vai vir na sua cabeça independente de você querer ou não. Agora, é o que você coloca na sua mente que faz com que você ganhe o jogo. Ele, não, fique tranquilo que eu tô tranquilo. Beleza. Aí ele foi para um jogo. E foi para um jogo muito fácil. Um jogo teoricamente fácil, porque a equipe dele era muito superior. Só que nesse jogo, eles tomaram 3-0. 3-0. Então, perdeu um jogo, naturalmente, as emoções, né? A flor da pele. Mas quando a gente perde, a gente tem que procurar um culpado, né? Sempre alguém acha um culpado. E ele comprometeu nos 3 gols. A posição dele é goleiro. Goleiro. Goleiro pode errar, Nilson? De jeito nenhum. Ele conseguiu falhar em 3 gols. E naquele momento, ele foi do céu ao inferno. Porque o torcedor que ele não deu amor, o torcedor que ele não respondeu, o torcedor que ele achava que poderia tratar de qualquer jeito, pediu a saída dele. Pediu o afastamento dele. E aí ele pegou, quando a merda aconteceu, o empresário dele me ligou e falou assim, cara, vai lá, conversa com ele que ele vai te receber. Eu encontro ele lá no lixo, cabeça a mil, e eu fui conversar com ele e eu falei, cara, eu assisti esse jogo. E a esposa dele tinha me falado o seguinte, falou assim, ó, eu não sei o que é que está acontecendo com ele. Quando eu vou ver o jogo dele, parece que ele se distrai, parece que ele está em outro mundo que não está no jogo. Cara, o meia fazer isso, o atacante fazer isso, eu já vi muito. Agora, goleiro não pode. E ele, naquele momento, ele estava assim. Quando eu assisti o jogo, eu percebi isso. Mas, claro que também influenciado pela informação da esposa dele. E aí, meu amigo, o
que aconteceu? Quando eu fui fazer a pergunta para ele, o que você estava pensando nesse momento? Rapaz, você precisava ver o que a mente dele como ficou, como parecendo que ele procurando um buraco para se meter, ele não achava. E aí, o que foi que estava passando pela sua cabeça nesse momento, cara? E sabe o que é que estava passando pela mente do jogador? O carro que ele ia trocar. Ele estava pensando em trocar o carro dele por uma Land Rover. Por quê? Pensando na negociação. Agora, Nilson aqui foi goleiro. Passa coisas fora do jogo na nossa cabeça quando a gente está jogando, Nilson? Passa. Por vezes você perde a concentração e o jogo tá, é óbvio, não quando naquele momento que a bola está vindo na tua direção, que o seu time está sendo atacado, não. Mas é o suficiente enquanto o time está atacando, o seu time está a atacar. Você, por vezes, distrai o seu pensamento, né? Em outras coisas, tira o seu foco do jogo completamente. Está pensando em outra coisa e às vezes você não vê nem que... às vezes você não consegue perceber que o seu time perdeu a bola. E de repente, quando você olha, quando você cai em si, você... Caramba, os caras estão vindo. E aí você procura o seu posicionamento, procura voltar o foco e às vezes pode ser tarde. Pois é. Isso acontece o tempo todo e o corpo denuncia. O corpo denuncia. E esse jogo mental é para fazer você entender o seguinte, uma coisa é muito simples, como o Nilson falou aí, você só está em foco quando você está olhando no objeto que é a bola. Quando a bola está vindo, você está olhando para a bola, você está focado, você abstrai as outras coisas e foca na bola. Mas a bola, ela muda de direção o tempo todo. E uma hora ela está lá no ataque, outra hora ela está aqui na defesa, né? Por que muitos dos gols acontecem nos primeiros 15 minutos e nos últimos 15? Porque é no momento que a gente está mais apto a se distrair. Relaxa, né? Você relaxa, né, Té? Relaxa. O movimento tático do adversário de posse de bola, de mudança de direção, ela vai confundir a marcação, vai confundir o seu posicionamento, vai confundir o que é que você era para fazer naquele momento, né? Imagine um jogador também com torcida. A torcida ela dá uma informação, todo mundo todo dando informação. Se a mente dela não estiver treinada a não, quando você vai ouvir, quando você está jogando, de fato, você não está ouvindo com o ouvido, não, cara. Ao olhar para o treinador, você já percebe o que é que ele quer. Você já percebe o que ele está te pedindo. E isso aí é uma sintonia, um trabalho, é um entrosamento. E o grande problema para o atleta é quando ele entra no entrosamento com esse treinador e ele sai. Ele vai para um outro. Eu contei já algumas vezes em relação ao Rodrigo, que é treinador do Palmeiras, eu vi lá na Ibercup, ele trabalha com os garotos de 11 anos. E estava tendo uma final, um jogo contra o Grêmio, e um jogo muito bom. E naquele momento, o nível de intervenção dele era somente gatilhos. Os garotos olhavam, quando estava sem a bola, professor, e aí? Era não olhar a troca de informação. Então, isso é sinal de um entrosamento, que o garoto reconhece a voz dele, sem precisar olhar para ele. Ele sente. O que é que o treinador quer que eu faça? Os garotos mudavam de direção, os garotos queriam a bola, os garotos tentavam a cada momento, porque o estilo de jogo do Palmeiras pede que jogue do meio de campo para frente, e naquele momento eles estavam sendo pressionados o tempo todo, porque o time do Grêmio era bom. E imagine no futsal, que a bola é toda hora perto do ataque, né? Então, ali foi muito legal aquela experiência. Mas, o que é que a gente percebe na beira do campo? Um treinador gritando e desesperado. Agora, o que é que essa informação ela passa para você, jogador? Eu vou perguntar a Nilson, porque Nilson é um ex-atleta. Nilson, o treinador que tem esse perfil de ficar desesperado, gritando na beira do campo, toda hora dizendo uma informação, o que é que passa isso para o jogador, cara? O que é que o jogador entende naquele momento? A única normalmente o que nós falamos entre nós, esse cara tá louco, meu. Ele está completamente desequilibrado, ou está com tanto medo do jogo, não é, que está falando demais e normalmente é esse tipo de comentário que se fazia, né? Na minha época quando eu jogava, que nós acabávamos por fazer duas coisas, ou a gente interpretava, esse cara tá maluco, não sei o que ele comeu, o que ele bebeu hoje, ou está com muito medo do jogo, com muito medo do adversário, com medo de perder.
né? Ou se o time não vem num bom momento. E aí a gente sabe que o treinador está sempre no fio da navalha. Aí quem interpreta, pô, o cara está desesperado, está com medo de ser mandado embora, por isso está aí gritando, falando desse jeito aí, desesperado. É um desses feelings aí que a gente tem, quando a gente ouve o treinador gritando demais, e chega um momento que você já não ouve mais ele. Já não quer saber mais do que ele está falando. Ignora. Exatamente. Já não olha mais para ele. Aquela ideia que a gente falou de filtro mental. Você começa a excluir. Exatamente. Ele. Já nem olha mais, já nem... O que é que acontece? Quando o jogador chega na beira do campo para você passar a informação, você precisa entender o seguinte. Ele está num ambiente de estresse. Tá? Está num ambiente ali altamente de impacto emocional. Você não pode botar ele para pensar naquele momento. Você fala gatilhos e se você treinou ele a linguagem durante a semana, ele está bem treinado, ele vai perceber. Então, naquele momento, você vai saber que o atleta ele vai generalizar o que você vai falar. Se ele percebeu o que você falou no jogo passado, aquela mesma informação, e você começa com a mesma frase, ele tá bom, professor, tá bom, já vai correr o jogo. Porque ele não está em você, ele está no jogo. Mas você pode falar com a mente dele através dos gatilhos mentais. E os gatilhos são exclusão, distorção e generalização. O que é que eu tenho que ter cuidado? Com a distorção. De eu pedir uma coisa e ele fazer outra. Você já viu, quer ver uma coisa? Nilson como goleiro era menos substituído, mas um cara que foi jogador, que era substituído várias vezes, quando ele vai dar uma informação para o jogador, naquela corrida, até chegar no jogador, meu amigo, o cara já esqueceu tudo. O capitão chega, vai cá, ele pediu o quê, rapaz? Ele, sei lá, meu amigo, para lá, ó, fica lá do lado de lá. Acontece, é o jogo do jogador. É a limitação da linguagem que ele tem, né? Porque ele não desenvolveu o repertório ao longo da divisão de base. Quando chega no profissional, ele fica limitado a pensar. E a gente precisa trabalhar isso. Agora, quer ver uma coisa? Mudar o jogo aqui. Na base já não era Sínios. Na base, o treinador era autoridade. O treinador já tinha... Porque isso daí você tem quando você já tem uma capacidade de raciocínio de quem você é. Cara, você é um cara louco. Perfeito. Cara. Mas você na base não. Você fica ali, ó. Treinador falou, você... Opa, treinador falou, porque na época de aprender. E você não questiona. Mas esse não questionar desenvolve você com essa limitação de percepção do jogo como um todo e de perceber o jogo da forma que o treinador vê. Quer ver? O treinador está cheio de boa intenção, cara. Talvez ele não esteja com medo, não. Talvez ele não sabe comunicar. Como tem treinador que se ajoelha no campo, tem treinador que enverga, tem treinador que fica sentado o tempo todo, tem treinador que é o tempo todo brigando com o árbitro. Isso daí gera estímulo para o seu atleta. Tá? Por quê? Porque você comunica com a mente dele. E o jogo do jogador, por mais que as pessoas observem e achem que o jogo é físico, o jogo é mental. É o jogador que decide na sua mente se ele vai naquela última bola ou não. Se ele recebeu a mensagem que está cansado e ele aceitou aquilo na mente dele, ele está cansado. Então, os gatilhos, eles servem para poder lançar... Eu fiz um treinamento com o Olímpia na final aqui da Copa da Segunda Divisão. E eu combinei com os caras, ó, quando eu fizer isso, vocês fazem isso. A ideia da gente era, a gente treinou um gatilho, né? Que era o gatilho que ia dar a eles o momento que eles iam atacar e fazer o melhor deles. Meu amigo, eles estavam tão vencidos mentalmente. Esse Ivan tá aí na sala que pode falar. Estava tão vencido mentalmente que os caras não acreditavam mais. Sabe quando tem 20 minutos do segundo tempo e você torce logo para o juiz apitar para acabar? Acontece isso, Wilson? Muito. Acontece. O jogo perdeu interesse. Você não consegue. E eles perderam para ele mesmo. Eu lembro de um atleta que falou para mim assim na hora do treinamento. Falou, ó, o cara botou o dedo na minha cara e me xingou todo. Eu falei, você fez o quê? Saí correndo. E você voltou lá? Eu não, você é doido?